Então vamos lá, pessoal. Novamente lá sobre o modernismo no Brasil, que é o que a gente está. O conteúdo que a gente está falando. Então, primeiro, a primeira pergunta da página 2 é o que foi a Semana da Arte Moderna. Então, nós já falamos, né? Que foi um evento que ocorreu entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 1922, tá, Jennifer? Se você não fez essa questão, faz lá, ó, tá aqui na página 3, tá? O que foi a Semana da Arte Moderna, tá bom? Tá bom. Então, esse evento foram apresentados recitais, concertos, artes plásticas, conferências, onde se apresentava uma arte com identidade puramente brasileira, onde se valorizava a liberdade criativa das novas técnicas artísticas e onde os artistas poderiam expor a sua expressão, né? Então, eles se expressavam através da arte e tentavam desenvolver, criar uma arte representando o nosso Brasil, tá? As cores, nas formas, no contexto social, né? Então, tudo que estava acontecendo no momento no Brasil. Agora, nós vamos, então, para a questão 2, que é o que nós estávamos conversando, e como vocês imaginam que o movimento modernista influenciou a arte no Brasil? Então, o movimento modernista, ele iniciou com as vanguardas europeias. As vanguardas são os movimentos artísticos, tá? Que estavam acontecendo lá na Europa, que já estavam rompendo com uma arte que voltava totalmente para a realidade. Então, eles já queriam se diferenciar na arte deles, esses artistas vanguardistas, tá? O que significa vanguarda? Vanguarda significa inovador. Então, era uma arte inovadora. Então, por volta do século, meados do século XX, surgiu esses movimentos artísticos que são, que nós já trabalhamos... Oi? Nós já trabalhamos muito, que é o cubismo, vocês lembram, né? A gente já trabalhou sobre o cubismo, já trabalhamos sobre o futurismo, tudo lá na apostila volume 1, lembram? Abstracionismo, que é bem parecido com o cubismo, né? São as obras abstratas. O surrealismo, que a gente já trabalhou muito e nós vamos presenciar nas próximas obras aí. O fauvismo e outros ismos, né, conhecidos como vanguardas europeias. Então, esses movimentos, eles surgiram em meados do século XX, como a professora já falou, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1914 a 1945. E eles surgiram, gente, durante um processo de transformação econômica e política na Europa e cultural. E por que surgiram essas transformações? Devido aos avanços tecnológicos e aos processos de industrialização e urbanização que estavam existindo nesse período, tá? Então, muitos artistas brasileiros estudaram nessas escolas de vanguardas europeias. E durante ali os anos de 1920, eles vieram com bastante conhecimento, aonde surgiu a Semana da Arte Moderna, trazendo consigo esses conhecimentos modernistas. Só que eles não queriam colocar na arte deles somente o conhecimento modernista europeu. Então, o que eles fizeram? Eles filtraram este conhecimento e integraram também os conhecimentos brasileiros, o que eles viam aqui na nossa arte do Brasil. Então, eles juntaram, fizeram uma junção dos conhecimentos da arte europeia, que foi o que eles estudaram, e também resgataram o conhecimento da arte do Brasil, o que eles viam aqui no Brasil.
Então, como que a gente pode colocar ali nessa questão 2? Como que você imagina que o movimento modernista influenciou na arte do Brasil? Ele influenciou com as vanguardas europeias, a gente pode colocar assim, tá? Que foram essas vanguardas, né? Esse jeito inovador de ver a arte do movimento modernista que influenciou essa nossa arte no Brasil, tá? É bem simples. Então, completando ali, ó, é, os, o, os artistas brasileiros, então, eles filtraram esse novo jeito, né, de ver a arte lá na Europa, e eles, então, construíram uma nova roupagem artística nacional, ou seja, uma identidade verdadeiramente brasileira, tá? Então, eles fizeram uma junção. Tanto que nós vamos ver agora, ó, nas artes. Aqui, né, eu já falei para vocês a diferença, ó, antes da arte moderna, né, que eles procuravam anterior, ó, aqui fala, ó, tradições artísticas anteriores ao modernismo. Então, eles buscavam, antes do modernismo, buscavam uma ilusão de ideia de realidade, estão vendo? E aqui, após modernismo, né, essa daqui, ó, é um retrato da Anita Malfatti. Muitas vezes a professora, não sei se vocês, o André, que sempre assistiu lá os vídeos, a professora falava Mafalte, né, André? Sim. Ai, eu me confundo muito. Agora, de tanto falar, já aprendi, já. Malfatti, tá? É Anitta Malfatti. É malvada. Podem ver, olha aqui a diferença na arte modernista, gente. Então, o retrato aqui, ó, da Anitta, as cores, né? Então, não é mais de uma forma real. Aqui ela jogou bastante as cores, né? Um colorido no cabelo. Então, eu acho que já estava influenciando as meninas na época atual, hein? De pintar os cabelos. Não, brincadeira. Mas então eles trabalhavam muito com as cores, tá? Então, essa é a arte modernista. Aí nós vamos lá, então, agora, para essas obras aqui, ó, de outros artistas modernistas brasileiros, ó. Temos o Vicente do Rego Monteiro, que é a obra Pietà, bem diferente daquela obra Pietà de Michelangelo, né? Olha, a diferença de Michelangelo era de o quê? De uma forma real, né? Então é bem anterior ao modernismo, lá no Renascimento. E essa daqui já é uma obra modernista. A do Urutu, que, nossa, completamente modernista, né? Muito surreal. Tarsila traz ali para a obra Urutu, o surrealismo. E aqui a obra Mulatas, de Cavalcante, né, que é o Brasil puro daquela época, né? Nossa, mostrando muito a realidade das mulatas. Então, aqui pergunta, gente, nesta página, ó, vamos responder lá juntos. O André já fez, né, André? Na página 5, tá? A primeira pergunta, vamos lá, meninos e Jennifer. Quais características que mais chamaram a atenção para vocês nas obras? Falam aí, das 3 obras, o que chamou mais atenção para vocês? Vamos lá, meninos, falem alguma coisa para a gente colocar lá juntos. É, Oi? as cores neutras e fortes. Cores neutras e fortes, muito bem, André. Jennifer, fala uma característica. Pode ser de qualquer uma dos Qualquer três? uma dos 3, no geral, tá? No geral. Eu acho que a realidade da terceira imagem. Tá, mas é uma realidade, tu quer dizer uma realidade social ou uma realidade de imagem? Uma Da forma, realidade social.
Muito bem, então coloca lá, realidade social, porque tu podes observar que na obra modernista não é uma realidade, na pintura não tem uma realidade fiel. Ó, pode observar que o desenho, Uhum. Tem né? contrastes Ficou claro para vocês, diferentes. né? Que o desenho Sim. não é uma realidade fiel, então uma realidade social. Ótimo, Jennifer. Vamos lá, meninos, Luan e Felipe. Eu ia falar isso, que eu acho que não tem uma realidade fiel, como a professora disse, mas mesmo assim passar uma mensagem boa. Ótimo, uma realidade social, né? E das outras duas obras lá, da Urutu e da. O que que tem aqui na obra Urutu? Falta só o Luan, hein? Vamos lá, Luan, fala aí. As cores fortes, né, gente? E aqui, gente, nessas obras, vocês podem Eu ia falar, mas observar. Oi? Fala, Felipe. Fala, Luan. a senhora já falou, então deixa quieto. Não, pode falar. E dessa obra aqui, olha bem. Olha Ô, bem. Sandra, Oi. o André falou a nossa ideia. Como? Quê? Ele nos representa. É, Aham. Não. Ah, Luan, tá. tá, a vai ideia lá. não é dele, é nossa. Ô, Luan, fala aqui dessa obra, então, da Pietà aqui. Como que você vê o formato dessa obra? Fala Os para caras têm Pro. mais cabeça quadrada, né? Isso, é um formato o quê? Então, Geometria. geométrico, muito bem. Aí, Não quadrado. parece. Ei, essa pintura aqui não parece uma escultura? Parece, né? Que está assim saltando, né? Não parece uma pintura, ela parece uma escultura. Então, esse artista, ele caracterizava muitas obras dele com formas geométricas. Então, vocês podem colocar isso na primeira questão, tá? As cores, cores fortes, tem cores neutras, né? O contraste ali, ó, das cores neutras, terrosas, como tem aqui. A realidade social. Podem colocar a influência das vanguardas europeias, gente. Ó, por exemplo, aqui, ó, na primeira, essa daqui é a influência do quê? Qual era a vanguarda europeia que costumava criar obras nesse formato? Bismo. O cubismo, que são formas geométricas, o cubismo que trazia as obras com formas geométricas. Daí aqui embaixo, qual é a vanguarda europeia que influenciou Tarsila do Amaral? O Alismo. surrealismo. Por quê que é uma obra surrealista? Porque não mostra aqui, ó, isso daqui é uma cobra, não sei se vocês sabem, Luan, Felipe, gente, tá? É uma cobra, então não mostra o formato da cobra de forma real, tá? Essa obra aqui passa uma mensagem de forma surreal, não dá para... Quando tu vê a obra, tu não consegue tirar dela a mensagem de forma imediata, de maneira imediata. Tu tem que estudar a obra para tu saber que isso daqui é um ovo, o ovo ele representa o nascimento, e a cobra, o nome dessa cobra é urutu, porque é uma cobra gigante que existe no Brasil, é meio parecida com a cobra. Mas a Urutu não é gigante, professora. Mais ou menos, né? Mas é dita lá como uma cobra gigante. É Quem é porque, na que falou? verdade, antigamente eles pensavam isso. É porque eles Mas não as cobras conheciam grandes no Brasil é só jiboia, a surucucu, pico de sucuri. jaca Sucuri. e sucuri. Então, por isso. Porque antigamente eu acho que eles conheciam mais a urutu, mas ela é. Eu não sei, eu não pesquisei se ela é perigosa ou não. Urutu é uma espécie de jararaca. Ah, então né? Então, O Felipe manja das cobras. é isso aí, Felipe. Então, ótimo. Mas assim, se tu observasse essa obra, tu ia só pelo nome, né? Que a gente sabe que é urutu, mas tu ia saber que era uma cobra urutu? Não, Eu né? não acho parecido. Porque além da pintora pintar ela de rosa, né? Fazer ela Eu em acho ela rosa. mais parecida com uma sucuri.
Que é Então, escura também, com uma cor forte. sim, Muito. Então, essa é uma obra surreal. E a última obra ali é uma obra expressionista, né? Vocês estão Onde o construindo uma obra aqui? artista expressava as suas ideias, o que ele via na sociedade naquela época, tá? Tá, então a primeira pergunta ficou clara. A segunda pergunta: ao analisar as obras, você percebeu algumas características modernistas descritas na página anterior? Quais? E a gente já falou também, tá? Que são. Então, na 2 é mais ou menos completa. Tá aqui, gente, ó. Tá aqui em cima a resposta, ó. Tá? As características modernistas são cores com tonalidades fortes, podem escrever lá na questão 2. Pinceladas rápidas, liberdade na forma de desenhar, presença de geometrização, e formas angulosas e curvilíneas. Professor, o que é curvilíneas? São de curvas, né? Por exemplo, ali, ó, na atividade... na obra aqui, ó, das mulatas, ó. Curvas das mulatas, curvilíneas. Né? Dá para observar bem as curvas aqui, tá? Lembra lá do convexo, do côncavo e convexo? O côncavo são linhas para dentro e o convexo são curvas para fora. Não sei se vocês lembram. Assim, ó, por exemplo, aqui o ovo côncavo são esse formato de um C, assim, ó. Um C para dentro, né? Como se fosse uma colher. E o convexo é quando esse formato do C é para fora. Assim, ó, deixa eu fazer aqui no côncavo e convexo. Como se fosse uma ponte. Não sei se vocês conseguem ver, a professora não está vendo vocês. Aqui. O côncavo, como se fosse um ovo, o convexo, uma ponte. Tá? Fosse assim. Então, isso são linhas curvilíneas. Tá, vamos lá, então, para... Tá claro a questão 2, pessoal? Sim. Sim. Então, isso, a questão Sim. 2, então tá lá na página 4, tá? E a questão 3, em sua opinião, nestas obras, os artistas buscaram transmitir a realidade de maneira fiel? Não, né, gente? Nós já falamos. Não. A questão 2 eu tô falando, professora? Oi, querido. O que tem a Eu questão tava falando 2? da questão 2. Fala. Deu coisa ali. Já deu, eu sei. Deu? Tá. Então, na questão 3, os artistas procuravam transmitir a realidade de maneira fiel nas obras? Não, né, pessoal? Então, eles procuravam o quê? Retratar Transmitir a realidade da maneira em que eles a enxergaram. e transmitir de uma maneira expressiva, tá? Eles transmitiam a expressão deles, tá bom? Então, eles não se preocupavam em retratar de maneira fiel, e sim de transmitir uma visão de mundo, do mundo que eles estavam vendo, tá bom? Então, podem responder aí. Eles pintavam de forma livre e transmitiam uma visão de mundo, de uma livre expressão. Então, agora, conseguiram? Querem que eu repita? Então, eles pintavam de uma forma livre
e procuravam transmitir uma visão de mundo de forma criativa e de livre expressão. Vamos lá, então, agora para a página 6. A página 6, gente, é uma coisa mais pessoal de vocês. Vocês que vão ter que escolher as obras, tá? Então, vocês podem fazer a página 6 depois, tá? Assim, ó, porque agora a gente já conversou sobre as obras. Pietà, então, é uma obra... Vamos lá, vou voltar. Daí vocês vão escolher e vão falar sobre as obras que vocês escolherem. Por exemplo, se vocês, aí os meninos e a Jennifer, escolheram a obra Pietà. Então, a obra Pietà, ela foi criada por Vicente Monteiro, inspirado no cubismo, né, através de formas geométricas, tá? Ela representa como se fosse uma escultura, né? Mas além do cubismo que Vicente do Rego Monteiro trazia consigo, da vanguarda europeia, ele também representou essa obra com características... Opa! Aqui, ó, gente, da técnica marajoara, que é uma técnica utilizada pelos indígenas da ilha do Marajó. Então, a técnica utilizada por Vicente do Rego é muito parecida com a técnica dos índios marajós, tá? Então, essa é uma técnica brasileira, puramente brasileira. Então, Vicente do Rego também trazia isso na sua obra Pietà. E na obra Urutu, então, criada por Tarsila do Amaral, então ela expressou de uma forma surrealista, mostrando as cores fortes do nosso Brasil, os animais, ou o animal, né, que é a cobra, representando o nosso Brasil, que é a cobra urutu, e aqui o ovo com o significado de nascimento, porque estava nascendo o quê? O modernismo no Brasil, uma nova forma de ver a arte. Então, isso que ela queria transmitir através da obra surreal, tá? Então, ela expressou com técnicas surreais, mas também com itens, né? No caso aqui, do nosso Brasil, representando a fauna do nosso Brasil, tá? E as cores fortes também. A Tarsila usava muito, até se dizia que eram cores caipiras, né? Porque ela tinha essas cores fortes, assim, vibrantes. E a obra Mulatas, então a obra Mulata, gente, ela até parece assim ela foi feita em nanquim, né? Que é uma tinta escura. E esse nanquim parece um xerox, né? Só que aqui tá colorido, então o Di Cavalcanti podia trabalhar com as cores aqui, mas essa obra é uma obra muito expressionista, então, do que me estava acontecendo na sociedade na época, né? Então, Di Cavalcanti quis representar como estava... ele representava muitas mulatas, eu não sei, eu acho que ele era um pouco boêmio, então ele vivia na noite e ele costumava muito pintar as mulatas nas obras dele, tá? Então vocês vão escolher uma dessas 3 obras e vão falar sobre essas 3 obras, ó. No caso aqui, observem a obra e descreva as suas principais características. A gente já falou, daí vocês vão colocar, é uma obra só que vocês vão escolher, tá? O André escolheu Urutu, né, André? André? Oi? Pessoal? Oi? Você escolheu Urutu, né? Escolhi. Isso. Aí depois, ó, pesquise e explique o movimento de vanguarda europeia que inspirou a elaboração da obra. Então, o André, que escolheu Urutu, a vanguarda europeia que inspirou a elaboração de Urutu foi o Sul,
realismo, né? Surrealismo E e o cubismo impressionismo. também. Ah, isso. E na primeira obra, Pietà, então, vocês podem colocar que a vanguarda europeia, quem escolher, né, Pietà, foi o cubismo. E na terceira pode ser o expressionismo, que é mulatas, tá? E aqui, ó, faça uma leitura da obra tentando perceber seus elementos, o que o artista pretendeu expressar por meio da criação artística. Por exemplo, a crítica social, foi o que a gente já falou, um sentimento. Então, ó, na obra Pietà, era na questão ali de sociedade, ele quis transmitir ali, foi a crucificação de Jesus, tá, gente? Ali é Jesus no colo de Maria, na obra Pietà. Então, se alguém quiser falar sobre a obra Pietà, essa questão crítica foi isso, tá? Jesus no colo de Maria. E aqui é José de Arimateia. Na obra Urutu, quis mostrar ali a questão da cobra, né? Urutu, e o nascimento do modernismo. E na obra Mulatas, a questão social mesmo, né? De como o artista via as mulatas naquela época, tá? Então, vocês vão escolher e vão falar sobre o que o artista quis transmitir com a obra. E daí, por último, aqui, vocês vão fazer uma releitura da obra, tá? O André fez lá, ficou muito legal a releitura dele. Então, ele fez da obra Urutu, tá? Vocês vão ressignificar essa obra, tá? Se fizer da obra Urutu, como que vocês vejam essa obra Urutu, da maneira de vocês, ou da obra Pietà, ou da obra Mulatas, tá? Então, vamos lá. Daí vocês têm que fazer esse desenho e enviar a foto para a professora validar, tá? É aqui na página 7, ó, tem esse quadrado aqui para vocês desenharem, tá? Mandem a foto lá. Aí depois começa aqui, ó, o modernismo sobre o olhar dos artistas brasileiros. Fala aqui sobre a Anita Malfatti e a Madame Matisse, né? Então, ó, essa era outra atividade, gente, fazer a relação dos dois retratos aí, o que eles têm, no caso, de semelhantes, o que eles têm em comum. Vamos lá, o que vocês acham que eles têm em comum? Tem que relatar lá no caderno de vocês também, coloquem lá, então, atividade página 8. As semelhanças entre Anita Malfatti e a Madame Matisse. O que tem de semelhante? Vamos lá, pessoal, responde aí para a Pro. As Olhos cores? maiores do que o normal. As cores, muito bem, Jennifer, as cores vibrantes ali, o contraste ou a mistura de cores, né? Contraste, mistura de cores, podem ver como elas jogam muitas cores, né? Todas as duas obras. Só para deixar claro que Anita Malfatti foi aluna do Henri Matisse, que pintou aqui a esposa dele, tá? Então, por isso que ela utiliza muito, ó, essas cores. A do lado esquerdo? Como? A do lado esquerdo? Foi a que ele pintou, a esposa? Isso, não, do lado direito, né? Ambos das duas A esquerda, a mulher deve ficar Essa- brava, viu? Isso, essa daqui é a esposa de Henri Matisse. O nome dela é Madame, quer dizer, chamavam, né, de Madame Matisse. Então, o Henri Matisse foi professor de Anita Malfatti, dessa daqui, ó, tá? Tá, então vocês falaram as cores, né, ó, contraste de cores quentes, estão vendo? Vermelho e amarelo, com cores frias, ó, aqui azul, tá?
As duas obras, elas são o quê? Um Retrato. retrato, muito bem. Então, de semelhança, as duas obras são um retrato, tá? Na verdade, essa daqui, gente, não é a Anita Malfatti, tá? A Anita Malfatti é aquela lá da primeira página lá, deixa a professora. Ela dali é uma moça que ela pintou, tá? Por isso que é um retrato, não é um autorretrato. O autorretrato é esse primeiro aqui, ó. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, ó. Esse é um autorretrato da Anita Malfatti, tá? Essa daqui que é ela. Lá embaixo é por isso que se chama obra boba. É uma moça que ela pintou, tá? Agora observe outra semelhança. O olhar, gente, das duas. É isso que os artistas modernistas procuravam expressar na obra deles. Observem. Eles procuravam a expressão do olhar, ó. Um olhar meio perdido, né? Um olhar pensativo, um olhar meio triste aqui, ó, por exemplo, da Madame Matisse, né? Então, a expressão do olhar, vocês podem colocar também como semelhança, tá? Então, as cores fortes, contraste de cores quentes e frias, as duas são retratos, e as duas são também obras expressionistas e também cubistas. Ó. Observem que a forma aqui, ó, tá? Do desenho, da criação, é um formato cubista, ó. Estão vendo? Ó, meio triangular aqui, tá? Então, é um formato cubista também. Cubista expressionista, tá? Então, essa daqui tá ok. Então, respondem aí, depois mandem a foto para a professora, validar. Agora vamos... Ó, aqui fala, então, um pouquinho sobre o expressionismo e o surrealismo, ó. Tem a obra daí expressionista aqui, lembra do Eduardo Muti, que a gente trabalhou lá sobre a obra O Grito? Vocês lembram, né? Sim. Então, aqui tem essa outra obra dele aqui, a Ansiedade, que é bem parecida, ó, com o formato da obra O Grito, né? As cores também são obras meio, não monstruosas, mas angustiantes, né? Psicodélicas. Isso mesmo, psicodélicas. São angustiantes essas obras de Eduardo Muti. Ele queria mostrar bem mesmo a angústia, né? O terror, parece. Não parece aqueles desenhos de filmes de terror, não, de... Ai, como que a gente fala, gente? Não é de terror, de... Suspense. Hã? Suspense? Suspense, isso, não parece? Olha só, olha o rosto dessa menina. Parece que eles estão indo num velório mesmo, né? Tudo de preto. Ah, tá, vamos lá. E o surrealismo é aquela coisa, né? É inventada, aquela coisa bem surreal, de sonho, de imaginação. Então, o surrealismo, os artistas procuravam transmitir isso, né? Como as obras de Joan Miró, eu já mandei para vocês lá, várias animações e tal. Então, procurava expor a imaginação, o sonho, né? O surrealismo procurava expor isso. Tá. Aí depois, lá na página 10, fala um pouquinho sobre o modernismo e os seus ismos, ó. Olhem bem aqui, gente, ó. Modernismos e os seus ismos que nós já falamos, dadaísmo, viu? Então, este é o modernismo crítico, né? Modernismo da Europa, das vanguardas europeias, e depois se tornou, foi criado, então, no Brasil, o modernismo do nacionalismo crítico. Então, era o ismo do modernismo brasileiro, né? E a
a precursora, né, a artista ícone deste modernismo foi a Tarsila do Amaral, né, que por mesmo não ter participado da Semana da Arte Moderna, ela criou uma das obras mais representativas, então, que foi a obra Abapuru, que ela deu de presente para o seu marido Oswaldo de Andrade, né? E Abapuru, então, significa em Tupi-Guarani, homem que come gente, né? De um jeito antropófago, né? Que era um homem canibal aqui, fala, mas isso é algo meio surreal, né? Na verdade, a obra quis mostrar um trabalhador do Nordeste tal, que utilizava mais a força física, né? Pelos braços e pernas grandes aqui, então dá para ver bem que essa obra é uma obra surreal. Então, Tarsila trabalhava muito surrealismo, né? E a cabeça pequena, porque era o quê? A cabeça que não pensava, né? Não era uma cabeça pensante. Se via muito homem daquela época, ou lá no Nordeste, como se queria muito trabalho braçal e não mental, né? Hoje se vê muito, por isso que se procura se estudar, obter conhecimento, né? Para que se tenha um trabalho, não que não era um trabalho digno, mas na verdade não era, né? Porque eles eram muito judiados, eles ganhavam pouco e trabalhavam muito, né? Então, por isso que hoje o objetivo é os estudos mesmo, para que se consiga um trabalho mais digno, Na né? verdade, em algumas áreas acontece até hoje isso, né? Verdade, isso mesmo. Isso mesmo. Não se dá valor, né, ao trabalho, ou a pessoa, né, não estuda na verdade, precisa executar esse trabalho forçado, né, braçal, e não usa a sua cabeça, né? Então, essa obra representa muito isso. E ali fala da antropofagia, né? O nomezinho para falar, que era, então, a questão ali, fala da deglutição, né? Essa forma de deglutir é a arte brasileira, então, né? De deglutir a arte europeia com a arte brasileira, fazer essa junção das duas artes, né? Por isso que era um movimento antropofágico, era a junção dessas duas formas artísticas, tá? Esse era o movimento antropofágico idealizado pela Tarsila do Amaral, que fala um pouquinho aqui, ó. Propunha ingerir a cultura estrangeira, tá, com a cultura interna do país, com o objetivo de criar uma arte própria, legitimamente brasileira. Então, este é o objetivo do movimento antropofágico. Então, aqui nós temos uma obra, novamente, ó, lá vem as mulatas. Na verdade, aqui não tem só mulata, né? Tem outras mulheres, Didi Cavalcante. Aqui, gente, vocês vão fazer outra atividade de releitura também, tá? Os meninos aí, Felipe e Luan e Jennifer. Então, na próxima página, que é a página 12, a proposta é que vocês façam uma releitura representando os habitantes dos muitos Brasis. Então, vocês observem aqui, ó, nessa obra de Didi Cavalcante, temos aqui as mulheres lá dos anos 20, ó, observem o chapéu delas, tá? A roupa delas, o cenário, tá? Eu não sei aqui, parece uma casa, ou não dá para observar muito bem se é uma casa, se é uma praça, algo assim, tá? Mas já dá para ver as características dela pelo chapéu, né? Que é bem dos anos 20 lá. Então, vocês vão ter que representar como são hoje, como as mulheres são representadas hoje, né? Vocês
Podem observar, por exemplo, numa festa, como as mulheres se vestem numa festa, ou num passeio, ou vamos colocar lá as colegas na escola, pode ser um cenário na escola, ou na rua, então vocês que vão criar esse cenário, tá? E vocês daí vão colocar, pode ser uma ou duas pessoas, tá? Mas representando os habitantes dos muitos Brasis, como a gente fala, de hoje, na atualidade. Daí, lá em cima consta, ó. Aqui, ó, com cores e formas que você representaria os habitantes dos muitos Brasis de hoje. Com que roupas vestiria para um passeio, para onde levaria, criando um cenário de fundo para eles. Ó, utilize, tá, isso daqui não precisa, vocês podem fazer nesse quadrado aqui da apostila mesmo, tá? Utilizando esse espaço aqui. Então, tentem desenhar lá e mandar para a professora, tá? O André já fez, né, André? Sim. Daí depois lá... Ah, tá. Aí na próxima página, que é a página 3, a gente vai ver lá, então, as obras... Página 13, desculpa. Aqui, ó, as obras retirantes e Marinha de Alfredo Volpi. Mas vamos falar sobre as obras retirantes, que eu enviei para vocês uma atividade sobre as obras retirantes, tá? Então, a professora vai... Opa. Deixa eu ver se é essa daqui. Acho que é essa. Aqui, ó. Então, atividade sobre obras retirantes, eu enviei para vocês lá no dia 7 de julho, tá? Então, depois que acabar as atividades da apostila, que a gente já basicamente desenvolveu tudo hoje, tá? Tem aqui, ó. Então, vocês vão citar 5 características sobre a obra retirantes, tá? Tá tudo aqui no texto, tá, gente? É bem fácil. Daí depois fala ali, Portinari era um artista que costumava se expressar de maneira crítica. A tela Retirantes retrata questões sociais e tristes do nosso Brasil. Então, qual é a crítica social que Portinari queria mostrar aqui com essa obra, tá? Então, vocês vão falar qual é a crítica social, né? Que é o quê? A pobreza do Nordeste, né? A fome no Nordeste, tá, gente? Então, é bem facinho. E depois, ó, vocês teriam que criar a obra de vocês, tentando representar a pobreza de hoje do nosso país, tá? As injustiças, o André fez lá uma obra da favela e da cidade, né, André? Foi isso, né? Que daí, tipo, não tinha internet na favela, então não tinha como ter aula online. Isso, então o André representou as injustiças no Brasil através da favela e da cidade, mas vocês podem representar outras, tá, injustiças. A Maria Eduarda mandou lá para a Pro, como uma mazela, o lixo no mar, tá? Que também é uma preocupação nossa, né? E o pessoal não está cuidando do nosso planeta, então tem isso também. Tá, então essa é a atividade do dia 7. Aí no dia 13, tá aqui, a professora mandou como atividade a obra Cuca, que é uma obra surreal de Tarsila, mas onde ela mostra muito o quê? A fauna e a flora através dessa obra, né? Do nosso Brasil, ó. Aqui, ó, olha o formato de simplificado, né? Do desenho dela, parece muito infantil. Então, nessa atividade, vocês teriam que fazer o quê? Citar, ó, essa é uma atividade bem gostosa, gente, ó, é bem interessante. Eu não sei, alguém de vocês tem, assim, uma literatura infantil que marcou a vida de vocês? Creio que não. Jennifer, tem alguma literatura infantil, assim, que tu gostava muito de ouvir ou ler na tua infância? Não. Não? Ah, mas tu conhece alguma, né?
Hã? Eu tinha um livro da Bela e a Fera. Então, Tô brincando. então tu vai falar sobre a Bela e a Fera, então. Ó, ali tu vai citar essa literatura, falar um pouquinho sobre a história e comparar a história da literatura com o mundo atual. O que que lá na Bela e a Fera tem a ver com o nosso mundo atual? E daí fazer um desenho ou uma colagem. Prof, eu lembrei, eu tinha assim um livro, era a Ovelha Rosa da Dona Rosa. Eu lia todo dia. Ó, viu? Olha que legal. Então, põe essa, Jennifer. Coloca essa, então, Sim. essa literatura, tá bom? Daí você olha lá a atividade, ó, tu vai ter que colocar, então, o nome e relatar um pouquinho sobre a história e comparar com o mundo atual. O que que nessa história que você lia tem a ver com o nosso mundo atual? E daí fazer um desenho, uma colagem sobre essa história, tá bom? Luan e Felipe, tem alguma história que vocês marcou a vida de vocês na A do infância? caminhão do lixo. Oi? A do caminhão do lixo. Então, coloca lá do caminhão do Falava lixo. que se eu bagunçasse, o caminhão do lixo ia me carregar embora. Ela contava a história do moleque, né? Bagunçou, foi embora. É igual o velho do saco. É, bem isso aí mesmo. Ai, ai. A do velho do saco é... Qual, Felipe? Laurim. Ah, tá bom, meninos. Então, ó, relacionado a essa atividade, vamos lá, relacionado a essa atividade, tá? É isso. Vocês vão falar sobre uma literatura infantil. E aqui na próxima atividade, que é do dia... essa daqui, gente, ó, do dia 29/6. Eu não sei se alguém viu lá sobre a arte da festa junina, que era para vocês fazerem um desenho sobre a festa junina da nossa cidade. Qual é a festa junina que acontece na nossa cidade aqui, que é muito característica? Sarraiá. Sarraiá, muito bem. Então, vocês teriam que fazer um desenho sobre o Sarraiá, tá? E a próxima, a última, que é dessa semana, que a professora vai falar um pouquinho, e eu coloquei lá na plataforma hoje, tá? Seria, vamos lá, a última, sobre a obra O Mamoeiro. O Mamoeiro também é de Tarsila do Amaral, tá, gente? Só deixa eu abrir aqui, ó. Tá abrindo. Essa obra, O Mamoeiro e a Cuca, vocês também têm lá na apostila de vocês, gente, tá? Para vocês observarem melhor a obra lá no material de apoio, tá? Observem que vocês têm lá no material de apoio, ó, tanto a obra O Mamoeiro como a obra Cuca. Vocês observarem bem as cores. Então, aqui, ó, a obra O Mamoeiro foi na época da fase chamada Pau-Brasil, que iniciou em 1924, em meio a uma viagem de redescoberta do Brasil, com os modernistas brasileiros e com o poeta franco-suíço Blaise Cendrals. Nessa fase, as pinturas de Tarsila exaltavam as cores, os temas tropicais e brasileiros, a exuberância da fauna e da flora. Tá? Então, observem, ó, bem aqui, ó, fauna, na verdade a fauna não tem aqui, mas nessa época as pequenas cidades, tá? A obra O Mamoeiro representa, consigo aqui, representa a ocupação, tá? Quando se iniciou a ocupação dos morros das grandes cidades. Então, ali, na verdade, era um pequeno povoado que estava se iniciando, tá? Então, essa obra mostra a vida simples, o dia a dia das pessoas, as vizinhas que se visitam, as mães com os filhos, a simplificação e a estilização geométrica no formato do cenário, tá? Das plantas tropicais. Então, tem muito a relação com o cubismo. Então, a Tarsila, ó, mostrava também que ela tinha muita relação, além do surrealismo, que era lá no movimento antropofágico, tá? Que ela mostrava
o movimento surrealista, que ela estava mostrando na fase do pau-brasil, que era o movimento cubista. Ó. Observem que é o formato geométrico que é simplificado, né? Parece assim, uma criação, como que é uma pintura de infantil, bem infantil. Tá? Então, tem alguém que está com o microfone ligado aí e está dando interferência um pouquinho. Desliga o microfone para pro. Isso. Aí, então, aqui, ó, tá mostrando bem formato simplificado, tá? Geométrico na época aqui da fase pau-brasil. Vocês sabem que pau-brasil é uma árvore, né, muito característica do nosso país, e que na época do descobrimento, que não foi descobrimento, que a nossa terra já estava descoberta, né, mas os portugueses aqui chegaram e eles exploravam muito esse pau-brasil, porque tinha uma imensidão de pau-brasil, né, e eles utilizavam para tanto a madeira para construção, como para desenvolver tintas Pra fazer uma também. tinta vermelha que Isso, significava isso. poder na época, um negócio assim. Isso mesmo, uma tinta vermelha, ótimo, isso mesmo. Então, por isso que deram um nome para o nosso país, né, de Brasil, devido a essa árvore. E foi, então, por isso que Tarsila desenvolveu as pinturas chamando de pau-brasil, né, nessa fase. Porque ela queria mostrar muito aqui, ó, como o nosso país estava se desenvolvendo, né? Então, mostrando os povoados, as pequenas cidades, tá bom? Então, aqui, ó, está falando detalhadamente, tá? Sobre as cores e formas, tá? E atividade, então, vocês teriam que... Teriam, não, vocês têm que representar um cenário colorido com casas, o mamoeiro, desculpa, representa um cenário colorido com casas, árvores frutíferas, plantas tropicais, vizinhos se visitando, vida simples e o início da ocupação nos morros nas grandes cidades. E será que atualmente a vida nas grandes cidades seria retratada dessa maneira? Por quê? Vocês acham que agora a vida nas grandes cidades é retratada dessa maneira aqui? Vizinhos se visitando, tudo muito bom, dessa forma. Então vocês vão responder Primeiramente, lá. porque tem mais pessoas, e segundo, porque pandemia. Daí não tem como as pessoas se visitar. Isso também, muito bem, André. Mas mesmo se não houvesse a pandemia, será que agora é tão fácil assim, né? As pessoas se visitarem e assim a vida corriqueira da gente também, né? A vida de trabalho, será que as pessoas têm esse tempo, né? Então, isso tudo é para vocês refletirem e responderem lá, tá? Aí na segunda, ó, vocês vão fazer uma releitura do Mamoeiro, mas com recortes de revistas, livros. Então, vocês vão fazer uma releitura com formas geométricas, tá? De recortes de revista ou livro. E se não tiver nenhuma revista ou livro para recortar? Então, você pode fazer um cenário, mas com um desenho de forma geométrica, daí você só pinta, tá? Okay. Não precisa daí ser... É que o objetivo seria fazer uma colagem, né? Mas, se você não tem, daí você faça um desenho, então. Mas com formas geométricas, tá bom? Ok. Vamos fazer um cenário cubista daí, de formas estilizadas, simplificadas, tá? Então, seria isso, pessoal. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Deixa eu fechar aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Gostaram da aula de hoje? Foi bom? Esclareceu bastante? Ajudou? Meninos? Eu gostei. Gostou? Jennifer? Gostei. Tudo certo? Ajudou? Sim, ajudou bastante. Que bom, então. Foi bom. Foi bom?
Que bom, foi bom ver vocês. É só um pouquinho que a prof quer fazer uma fotinho aqui, peraí. Foto aí da prof também, quem tem o celular aí. E a prof não consegue se enxergar. Ótimo. Valeu, pessoal. Então, tentem realizar as atividades até o dia 24, o máximo que vocês puderem, tá? E enviá-la para a prof precisa fechar as notas de vocês. O André já está tudo em dia, né, André? Então tá tudo ok. Tirando de hoje. Para vocês, semana que vem, descansarem um pouquinho, ficarem mais relax, tá? Semana que vem não vai ter atividade, tá bom? Então, fiquem com Deus, esperem que fiquem bem, tá bom? Tudo de bom para vocês, tá? Abraço, queridos. Tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau.